Querido amado Deus, amado Pai, nós te damos graças, Senhor, nesse dia. Obrigada, Pai, porque mais um dia o Senhor nos reuniu, Senhor. Mais um dia o Senhor nos reuniu para, Senhor, manifestar a Tua vontade no nosso meio. Senhor, fala conosco, fala no mais profundo, Senhor. Deus, que o Senhor vai entrando, ó Pai, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, fazendo tudo novo. Leva cativa a nossa mente, o nosso coração, ao Teu trono de glória. Nos dá revelação da Tua vontade, ó Deus. Quebra, Senhor, cadeias, sofismas e, Senhor amado, muralhas, Senhor, que muitas vezes construímos dentro de nós. Quantas vezes construímos, ó Deus, muralhas entre nós e o Senhor. Que nesse dia, Senhor, isso caia por terra, Pai. Que a Tua vontade, a Tua verdade prevaleça em nossas vidas, ó Pai. E que possamos ser entregues 100% ao Teu plano original, ao propósito que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, que todo e qualquer espírito de distração seja repreendido agora. Agora, em nome de Jesus, qualquer espírito que não venha do Senhor, que possa estar, Senhor, assolando a vida de alguém, desde já nós ordenamos, bata em retirada agora. Mas liberamos a presença do Teu Espírito Santo, somente Ele no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Amém? Podeis assentar, trava a barriguinha, trava o abdômen. Viu, Roberto? Isso aí, gente. Hoje eu quero falar um pouco de cenários que nós vivemos. Nós estamos diante de um cenário onde muitas coisas nos trazem medo. Quantas vezes nos deparamos com medo? Com todo tipo de insegurança, riscos de pandemia. A gente abre o Instagram, quantas notícias nós escutamos, nós ouvimos falar de situações. Agora teve um terremoto em Bangkok, tem um previsto para o Brasil. Aí ouvimos falar de uma instabilidade de liberdade de expressão, uma instabilidade de economia. Aí vemos ataques de todos os níveis e tipos contra os nossos filhos, em jogos, em tantas coisas. Nós parece que estamos cercados, né, por tantas coisas que nos trazem medo. Relacionamentos que tivemos, situações que nos trouxeram medo, fobias. Gente, como eu ouço falar de fobias. Fobia social, fobia disso, fobia daquilo, fobias das mais diversas. Nós somos suscetíveis ao medo. Em tantas áreas temos vivido com medo. Tudo, querido, que nós não administramos e não controlamos, nos causa medo. Não é verdade? Quantas notícias de queda de avião. Eu acho que até quem nunca teve medo, de repente, está um pouco apreensivo, não é, Fonseca? Com tanta notícia. E muitas coisas, tudo que a gente não controla, que está fora daquilo que nós administramos, nos trazem medo. E nós podemos dividir o medo em dois tipos. Vamos lá. O medo normal. O medo normal é quando o nosso cérebro usa como um mecanismo de proteção. Bom, você não sabe nadar, então você tem um pouco de medo de água. Então, é um medo de proteção, um medo de altura, medo de nadar, do fogo. É um medo que acaba nos protegendo e nos deixa afastados daquilo que nos sugere perigo, devido a experiências que nós tivemos. Só que tem um outro tipo de medo. Esse medo que eu falei agora é até um medo razoavelmente, apesar da palavra ser um medo ainda, que tem uma função e que nos protege um pouco. Mas existe um outro medo, que é o medo intimidador. É um medo que controla os nossos pensamentos, reflete no nosso corpo, aquela angústia que muitas vezes temos, que é acionada por algum gatilho de alguma situação que nós vivemos, uma experiência ou algo que foi nos transmitido.
durante a nossa vida, durante a nossa adolescência. Sabe, talvez muitos familiares nossos foram acometidos de alguma enfermidade, e aí você, de repente, vê um carocinho que pode não ter nada a ver. Ai, meu Deus, é um medo de um câncer. É um medo disso, é um medo daquilo. Muitas vezes, cheiro. Você sente um cheiro que te arremete a uma lembrança, a alguma coisa que te trouxe dor, e você tem medo. Um cheiro, um nome, um local, sabe? Qualquer coisa que te lembre algo que você viveu, uma rejeição. Um dia você foi rejeitado e você acha que a rejeição vai fazer parte da sua vida todo o tempo e que a sua vida sempre vai ser marcada por rejeição. Esse é um medo intimidador. Gente, isso é maligno e não é de Deus para a sua vida. E é um medo que tem permeado a vida de muitas pessoas em muitos tempos, em várias situações. Muitas vezes parece que a gente não finaliza um dia sem ter um episódio de medo. E não estou falando desse mecanismo que o nosso cérebro entende como proteção, mas eu estou falando dessa situação que nos tira a paz e nos tira a alegria. Eu passei uma situação que todos os dias, 6 horas da tarde, eu começava a me sentir mal. Lembrando de situações. Eu fiquei muito tempo com 6 horas da tarde. E, gente, o medo ele é tratado como um sentimento. Quem já ouviu falar que medo é um sentimento? Levanta a mão. Levanta a mão todo mundo que já ouviu falar que medo é um sentimento. Agora, levanta a mão todo mundo que acha que medo é um sentimento. Pois é, eu quero dizer para vocês que medo não é um sentimento, é um espírito. Um espírito que não vem de Deus. Conforme 2 Timóteo 1,7 diz, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. O medo não é um sentimento, mas ele é um espírito. E é um espírito que não vem de Deus. Eu me lembro de um episódio, eu até já contei ele aqui, mas talvez muitas pessoas não tenham escutado. Uma vez eu morava num apartamento ali na Zanorte, e a gente chegou de um voo terrível, eu e o pastor Júnior chegamos de um voo de Natal, eu acho, eu não lembro se foi Recife, Natal, Fortaleza, um voo desse de Natal. E foi um voo muito, muito difícil, que teve vários problemas durante o voo. O pastor João estava pilotando e a aeronave apresentou vários problemas e a gente estava à noite numa tempestade. Imagina, está num avião, com turbulência é difícil, à noite é difícil, na tempestade é difícil, o avião pequeno é difícil. E os controles de segurança dando pane, imagina se não é difícil. Então, a gente conseguiu chegar em Brasília com muito custo. E nós chegamos em Brasília, estávamos dentro do avião, eu, ele, o mecânico, mais umas 2 pessoas no máximo, que eles voam os aviões pequenos. E nós chegamos em Brasília muito assim, eu cheguei muito tensa mesmo. E quando eu cheguei, nós pegamos o carro, fomos para casa. Quando chegamos em casa, tinha muita polícia ali perto, porque uma moça tinha morrido enforcada em frente à minha portaria, asfixiada. Então, aquilo me causou um pavor tão grande, inexplicável. Eu subi, uns diziam que ela tinha sido, porque tinha um bar ali perto, que uma pessoa pegou e sufocou ela, asfixiou. Eu sei que tinha várias vertentes, várias linhas. Mas a linha que ficou mais clara e evidente foi que alguém matou essa moça. E o que aconteceu? Eu fiquei muito em pânico, porque juntou tudo que eu tinha sido acometida. E, no dia seguinte, eu morava no primeiro andar e eu achava, Val, que aquela pessoa que matou aquela moça ia escalar pela janela e entrar na minha casa. Então, eu comecei a ficar muitos dias com todas as janelas trancadas de casa. Eu não abria porta nem janelas. E, detalhe, não tinha ar-condicionado no apartamento. Não tinha ar-condicionado. Era uma sauna.
Eu lembro que uma amiga minha passou em casa e ela viu tudo trancado e ela ficava, você não deixou abrir. Não precisa abrir. E eu não queria dizer o que era. De tamanho pavor que estava. E o pastor Júnior sempre viajando muito. No dia seguinte ele foi pegar outro voo e eu ia ficar sozinha. E aquilo parece que arrebatou a minha alma. E aí passaram-se alguns dias, eu vi que eu tinha que tomar uma posição. Eu tinha que tomar uma decisão sobre aquilo. E aí eu fui no meu pastor na época, cheguei para ele e falei, olha, eu estou vivendo isso aqui, eu estou com pânico, eu tenho medo de descer no elevador e entrar para dentro do carro e meu carro é estacionado em frente ao elevador na garagem. Eu tenho medo até de ir para a garagem. Aí ele falou, não está certo isso. Vem cá. E ele orou na minha vida, expulsando o medo. Expulsando o espírito de medo. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Bom, vamos voltar aqui, gente. Atenção para cá. E ele orou ali, ele não orou, ele não me deu um conselho. Naquele dia ele não me deu um conselho. Ele não chegou para mim e falou, não, Sandra, olha... Não, ele pegou, botou a mão na minha cabeça e expulsou o espírito de medo. Foi uma coisa automática. Automática. Eu senti aquele vulto amarelo desaparecendo. E aquele espírito foi expulso. Em Salmo 56, 3 diz, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. O que a Bíblia está falando? Que em algum momento esse espírito virá sobre nós, nos trará medo. Em algum momento a gente vai se deparar com isso. O medo da solidão, o medo da rejeição, o medo de que alguma coisa... Ai, eu só ouvi falar em doença e... Ai, meu Deus, é pandemia de novo. Sabe, em algum momento esse espírito vai vir, mas a nossa confiança tem que ser com o Senhor. Nós temos que continuar crendo, a gente tem que continuar confiando no Senhor. Amém, gente? Amém. E o medo ele tem uma atuação muito ampla. Ele prende as pessoas no passado, ele impede de desfrutar o presente e de você ter sonho com o futuro. Um exemplo muito clássico disso aqui é uma pessoa que sofreu em um casamento. Ela sofreu algum abuso, alguma violência, alguma traição, alguma coisa, tudo isso junto. Ela viveu isso num relacionamento e aí no presente, como ela vive? Com uma vida amargurada. E jamais vai pensar em se casar de novo. Porque ela ficou presa no medo de viver tudo aquilo de novo. Porque o medo ele chega para intimidar, paralisar e roubar a esperança. O medo ele vem para isso. Só que, gente, em 1 João 4,18 diz o seguinte. Vocês estão comigo? Amém. Vocês estão tão caladinhos assim? Eu acho que estão, né? Que bom, continue assim comigo. Em 1 João 4,18 diz assim, no amor não há medo. O que é que vocês estão rindo? Ô, Júnior, defende, ajuda o Roberto aí que ele está com medo. Protege ele aí. Fica do ladinho dele para ele não sentir medo. 1 João 4,18 diz assim, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Gente, esse texto ele afirma que o que expulsa o medo das nossas vidas é o amor, não é isso? E que amor é esse, Ana Cláudia? Esse amor é o fraterno, Ana Cláudia? Bosco, esse é o amor eros? Não. Que amor é esse? O amor que a Bíblia fala que é o amor celestial. O que é o amor celestial? É o próprio Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor.
O que expulsa. Então a gente pode ler da seguinte maneira: em Deus não há medo, pelo contrário, o perfeito relacionamento com Deus expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em Deus. Deus, ele é amor, é no Senhor. O verdadeiro amor, ele é celestial, ele é o próprio Deus, ele é a própria presença de Deus, porque a presença de Deus em nossas vidas nos encoraja, nos fortalece, expulsa o medo, e ele não dá mais espaço para que o medo esteja dentro do nosso coração. Lembra que esses dias eu ministrei para vocês que nós não podemos ter os nossos corações divididos? Quem se lembra dessa palavra? A palavra fala, o Senhor fala sobre o coração inteiro para ele. Quando é inteiro, o medo também não pode estar dentro dele. Quando é inteiro, você não pode ter outro Deus dentro de você que não seja o Senhor. Quando é inteiro, gente. E o medo não pode dividir o seu coração. Então, de fato, o que vai lançar fora o medo da sua vida, esse espírito maligno controlador, é a presença de Deus. Amém, igreja? Amém. E aí em Juízes 6 conta a história de um homem que se deparou com o espírito de medo, mas ele teve uma vida transformada. Quem é esse homem? Gideão. Quem já ouviu falar de Gideão? Gente, eu quero ler alguns versículos com vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção, que é muito interessante isso aqui. Os midianitas... Juízes 6, verso 2, aí eu vou ler alguns versos. Os midianitas dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Por que eles se esconderam, gente? Por que alguém se esconde, deputada? Por que alguém se esconde? Medo. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região leste as invadiam. Por causa de Midian, Israel empobreceu. Vocês já ouviram falar em israelita pobre, judeu pobre, gente? Não. Mas por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu. Se o Senhor estivesse conosco, isso não aconteceria. Tudo isso não acontecia. Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como é que eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. E aí Deus virou e falou assim: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Gente, olha que tremendo isso aqui. Israel tinha pecado novamente. Israel sempre caía no mesmo pecado. Qual era? Este homem é um homem que conhece a palavra de Deus. Idolatria. Israel, gente, vira e mexe, caía na mesma presepada. Ele adorava outros deuses. E toda vez que isso acontecia, eles eram novamente dominados. Isso é uma reflexão para nós. Será que a gente vem caindo nos mesmos erros? Será que a nossa vida tem sido cíclica? Nos mesmos erros, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que aconteceu? O pavor que eles tinham dos midianitas era tão grande que eles empobreceram até que o clamor deles teve que subir a Deus. Observe uma coisa: o pecado afasta Deus das nossas vidas. Pode ser o escolhido, pode ser quem for. O pecado, ele afasta Deus das nossas vidas. E tem horas que você passa, você é moído. Aí você fala: uai, cadê Deus? Se Deus estivesse comigo, Bruna, se Deus estivesse, não teria acontecido. Mas o pecado, ele afasta Deus da nossa vida. Sabe, isso é até uma reflexão. Será que no passado a gente teve algo que nos feriu muito por erro nosso?
E é muito comum do ser humano, quando passa a crise, passa o fogo, passa da fornalha, você relaxa e tem uma tendência a voltar para os mesmos erros. Nós temos que ter muito cuidado com isso, para que a gente não viva um ciclo que Israel viveu. E Gideão, ele estava ali trabalhando com medo dos midianitas, e de repente o anjo de Deus aparece a ele e logo, de vez de Gideão falar, meu Deus, o anjo chegou aqui comemorar. Ele vira e fala, o Senhor nos abandonou. Ele reclama, ele murmura. Mas o anjo, acho que o anjo fez ouvido assim, sabe aquele ouvido, vou fingir que eu nem escutei para não piorar a situação. E aí o anjo fala assim, o Senhor está com você, homem valente. E aí ele responde, como é que eu sou valente se eu sou menor, da pior, da tribo mais fraquinha? Como é que eu sou valente, Deus? Que história é essa? Gente, deixa eu falar uma coisa. Antes de nós termos Jesus no trono dos nossos corações, nós éramos governados pelo medo. Antes de Jesus, de fato, ser Senhor, sabe, e ser o rei das nossas vidas, estar no trono da nossa vida, nós éramos governados pelo medo, assim como Gideão estava. Gideão, ele não conseguiu ver nada. Ele não conseguiu ver a linhagem dele, não conseguiu ver quem ele era. Sabe, uma pessoa pelo medo, ela é limitada, governada pelo medo, ela é limitada. Para realizar, para avançar, ela vai até onde o medo permite. Se o medo permite um pouquinho, você vai, senão você fica. A pessoa não faz o que quer, mas ela só faz o que o medo permite. Gideão estava no trabalho dele, movido pelo medo. Israel estava habitando uma região escondidos, movidos pelo medo. Sabe, muitas vezes nós não oramos a Deus antes de tomar uma decisão, a gente vai lá e toma. A gente não quer saber se essa decisão é vontade de Deus. A gente simplesmente vai lá e toma essa decisão. E depois da decisão tomada, aí a gente começa, aí vem um medo, um desespero. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Começa a orar para Deus guardar. Ai, Senhor, guarda, 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 porque você fica com medo de dar errado, porque você não parou para, antes de tomar essa decisão, perguntar onde estava o Senhor nisso. Era da vontade de Deus essa decisão que você tomou? Essa mudança que você fez? Essa compra que você fez? Esse relacionamento que você fez compromisso? Era da vontade de Deus? E aí, em vez de nós sermos governados pela vontade de Deus, nós tratoramos tudo, vivemos como queremos, aceleramos a nossa vida e depois vem um medo desesperador e eu começo a orar. Meu Deus, Senhor, guarda, 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 guarda. E esse texto de Juízes revela o que acontece quando Cristo senta no trono das nossas vidas. Quero muita atenção, porque aqui é muito bom. É muito bom isso aqui. O que acontece quando Jesus senta no trono das nossas vidas? Primeira coisa, a revelação da sua presença. Eu diria o com quem da história. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Você passa a conhecer, sabe quem? O Deus Emanuel, o Deus conosco. Você começa a desfrutar da presença do Senhor. Você começa a entender o que a presença do Senhor proporciona na sua vida. Você começa a viver algo diferente, passa a conhecer um Deus presente. Você desfruta de um Deus presente. Você começa a ver que você não está mais sozinho. Imagina, o Senhor naquele caos que estavam vivendo, o Senhor vira e fala assim, olha, eu estou com você. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Você começa a entender que Deus está proporcionando um convite para liderar e fazer parte da sua vida. Que Ele não é mais um Deus que está ali nos livros. Um Deus que você ouviu falar,
Um Deus que alguém contou. Um Deus de uma igreja onde as pessoas falavam de costas, lendo em latim. Mas você começa a experimentar um Deus que se preocupa até mesmo com o estacionamento do seu carro. Quem já teve essa experiência? De você chegar, Senhor, para a unção da vaga do carro. Essa unção eu tenho, gente. Essa unção é forte. Então, a primeira coisa, quando Cristo senta no trono da nossa vida, é a revelação da sua presença. Amém? Segunda coisa, a revelação da nossa verdadeira identidade, o quem somos da história. Gente, o homem se sentia um nada, não é isso? Um Zé Ninguém, um Zé Mané, a menor das tribos, a menos influente, o clã mais nada, o cara menor. E aí, Deus vira e fala, poderoso guerreiro. Vira para a pessoa do seu lado e fala, poderoso guerreiro. Você é poderoso guerreiro. Gente, Gideão se achava um nada, um menor. Mas Deus via ele como um valente. Deus enxergava ele como um valente. Você precisa ter Jesus no trono da sua vida. Para você parar de se enxergar como fraco, como incapaz, como incompetente. Como aquele que não vai conseguir. Aquele que não vai alcançar. Que aquilo não é para você. Sabe, quando Jesus ele entra, sai aquele efeito do medo, que parece que você está no encantamento, que está com uma venda nos seus olhos, e aí você vai para a ótica de Deus, e você começa a enxergar as coisas como Deus te enxerga. Sabe, como Deus te enxerga, você tem coragem e liberdade para ter a sua verdadeira identidade. Olha, Deus tem um projeto para cada um de nós temos um propósito, temos uma missão, Deus tem uma identidade, Ele tem um rótulo, Ele tem um apelido para nós, Ele tem um talento, Ele tem algo especial sobre as nossas vidas. Não importa quem você seja. Ai, olha, pastor, eu quero dizer que eu vim de uma família muito simplesinha. Gente, para com isso. Você é projeto de Deus. Deus não tem projeto fracassado. Deus não cria ninguém para destruição. Deus não cria ninguém para escassez, não. Nós somos projetos de Deus. Esses dias eu fui ministrar num evento de empreendedoras. E aí fizeram rodas de mesas, como se fossem rodas de conversa nas mesas. E eu ministrei para 8 mesas diferentes na mesma noite. E aí uma hora veio assim no meu coração e eu falava assim, qual é seu negócio? Aí a pessoa falava assim, mercado financeiro. Qual é o seu negócio? Estética. Qual é o seu negócio? Arquiteta. Aí eu, gente, mas sabe qual é o negócio de Deus? A gente. O negócio de Deus somos nós. Deus, Ele montou um plano, um projeto, um universo, sabe, todo os céus e a terra. E falou, vou colocar a Mabel lá e ela vai dar certo. É isso que Deus faz. Nós somos o negócio de Deus. Qual é o negócio de Deus? Somos nós. Qual é o negócio de Deus? Então, Ele não tem negócio fracassado. Nós não somos fracassados. Nós não somos um projeto que não vai dar certo. Nós somos um projeto que vai dar certo. E Deus quer que você enxergue a sua verdadeira identidade. Quando o Senhor Jesus, Ele está no trono da sua vida, você começa a enxergar qual é a sua verdadeira identidade. Terceira coisa, terceira revelação que nós vemos aqui, a revelação da sua direção. Quando o Senhor está no trono das nossas vidas, o medo sai e você entende qual é a revelação da direção. Olha o que diz aqui no verso 25, que vem mais à frente. Olha o que aconteceu aqui. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, Deus falando para Gideão, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal
que pertence a seu pai e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Gente, quando Jesus senta no trono da nossa vida, nós somos guiados por Ele. E aí a gente começa a entender o que o Senhor quer de nós. Gente, imagina essa situação aqui. Eles tinham medo dos midianitas. Os midianitas tinham os postes ídolos dele. E aí Deus vira e fala assim, não, você vai lá e destrói o altar dos midianitas. Em Isaías 41, 10 diz assim, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Gente, a mão direita... Roberto, presta atenção de uma coisa. Quando a Bíblia fala destra, a mão direita, o Senhor está se referindo à direção. Quando nós não temos direção, a ausência de direção, a ausência de propósito em nossas vidas traz medo. E o Senhor está falando aqui em Isaías 41, 10, dizendo assim, olha, eu sou a tua direção. E Gideão, ele tinha medo do inimigo. E quando Jesus vem, o que ele faz? Ele ataca o arraial, o altar do inimigo. Vocês estão entendendo? Ele começou a entender a direção, porque ele saiu do efeito da intimidação. Quantos de nós, gente, presta atenção, Dodivan, presta muita atenção aqui. Quantos de nós, muitas vezes, vivemos na intimidação, no efeito do ataque? Nós temos medo de tudo. E aí, quando Jesus entra, ele entra no trono do nosso coração, o espírito do medo não nos governa mais. E aí, é o Espírito de Deus que passa a nos governar. Aí vem sobre nós ousadia. Porque quando nós somos governados por Deus, nós começamos a realizar coisas extraordinárias. Porque Deus revela a direção, Deus revela o propósito. Sabe, talvez muitos de nós aqui estejamos completamente paralisados. Sem, sabe, sentido, sem entender a sua essência, o seu propósito. Sabe, se vendo como um nada, sem direção. E tudo isso por quê? Porque em algum momento o espírito de medo entrou, fez parte e direcionou a área de sua vida. E Jesus, ele está aqui hoje, e ele tem poder para lançar fora todo medo, todo esse espírito que te paralisou até aqui, porque ele é o verdadeiro amor. O Senhor é o verdadeiro. Sabe, a nossa fé, ela não nos imuniza dos problemas. A nossa fé não é uma vacina que nos imuniza de problemas, mas a nossa fé nos livra. Como é que é isso, pastora? A nossa fé, preste atenção. Por que você tem que ter Jesus na sua vida? Porque o Senhor se revela, porque o Senhor revela a identidade verdadeira que existe na sua vida, porque existe uma verdadeira identidade que talvez você ainda não saiba, mas existe, e Ele revela a direção. Só que Ele não nos imuniza de problemas, mas Ele nos livra nos problemas. É a história da fornalha que eu sempre falo. Por problemas, gente, não quer dizer que a gente vai ser destruídos. Júnior, a gente não vai ser destruídos porque a gente passa por problemas. Muitas vezes nós não somos livres da fornalha, mas nós somos livres dentro da fornalha. Quando nós passamos por ela e o Senhor nos dá a vitória dentro da fornalha. Nós temos que aprender, gente, a nos alimentar constantemente da presença de Deus. Muitas vezes vamos passar por grandes problemas, sim. Mas se nós estivermos alimentados da presença de Deus, nós vamos ter vitória. Sabe, há tantas pessoas que estão sob efeito de remédio, de terapias, tudo isso é bom, auxilia, gente, eu não sou contra. Mas eu quero dizer que o que realmente quebra, muda e vira história, vira a chave das nossas vidas, que nos cura e que nos liberta, é essa presença de Deus revelada em nossas vidas. Que a gente comece a entender por que nós passamos situações. Por
que algumas áreas da nossa vida foram acometidas de problemas e a gente começa a entender, opa, agora não, agora eu vou mudar. Agora eu vou, é a saúde que está dando muito problema, então eu vou ter um outro estilo de vida. É um casamento que foi por água abaixo, opa, agora eu vou trazer Deus na minha vida porque eu deixei Deus de fora e vivi uma vida como eu quis. Eu não tinha um casamento conforme Deus esperava. Sabe, tem horas que a gente tem que fazer uma autoanálise. A terapia, os remédios é muito bom, mas é a presença de Deus que quebra todo esse jugo, essas cadeias, sabe? Essa coisa toda que parece que vai nos triturar. O amor de Deus, gente, ministrado em nossas vidas, derramado em nossas vidas, ele tira fora o medo. Cura os nossos corações e dá uma vida nova. Sabe, Gideão, de medroso, se tornou um libertador. E nós, cada um de nós, temos algo que está nos esperando, porque o nosso chamado nos espera. Hoje nós temos que sair daqui muito claro dentro de nós que o espírito de medo não pode mais governar a nossa vida. Mas o espírito de medo, ele não sai apenas com um conselho, mas ele sai com a presença poderosa de Deus. E quando essa presença poderosa de Deus chega na nossa vida, assim como foi em Gideão, a presença dele entra quebrando tudo. A identidade dele é resgatada. A direção, que é o propósito de Deus na vida de Gideão e nas nossas hoje, é revelado. E aí nós saímos do medo, aquele medo intimidador. E nós prosseguimos com ousadia, poder e autoridade para aquilo que Deus nos chamou. Amém, queridos? Amém. Eu quero que você se levante agora, eu quero orar com você. A palavra que eu tinha hoje era essa. Sabe, a palavra que eu tinha para os nossos corações era essa. Eu contei experiências que eu tive, porque nós somos humanos, nós vivemos muitas coisas e cada dia eu estou mais convicta de que a gente passa por algumas situações e Deus se revela muito fortemente naqueles momentos de dores. E aí é porque Ele quer também nos fazer um instrumento de transformação para muitas vidas naquela área. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Se você hoje tem se sentido intimidado, com medo, sabe, vivendo, questionando, como o próprio Gideão fez, ele questionou, quando ele se deparou com o anjo do Senhor, de vez ele, sabe, falar, oh meu Deus, o Senhor está aqui, ser uma coisa assim mais apaixonante, o que aconteceu? Ele ficou, por que o Senhor nos abandonou? Mas ele não percebeu que quem havia abandonado era Israel que tinha abandonado o Senhor. E hoje o Senhor está aqui para dizer, Ele nunca te abandonou. Ele nunca te abandonou, você nunca foi esquecido, você é um negócio do Senhor. Só que Ele não vai dividir a sua vida com nenhum espírito, com nenhuma outra coisa que não seja a presença dEle inteiramente em você. Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus, com a autoridade do nome de Jesus, com o poder que há no Teu nome, eu quero pedir a Ti agora, em nome de Jesus, envia anjos ministradores para este local, anjos poderosos, anjos de guerra, quebrando, expulsando agora todo espírito de medo, todo espírito intimidador, todo espírito que vem controlando a mente, o coração e a vida dos meus irmãos, que saia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o medo de escassez, o medo de ser demitido, o medo da vida não dar certo, o medo do relacionamento, do casamento, o medo da depressão. Eu, em nome de Jesus, eu ordeno bata e retirada agora em nome de Jesus. Senhor, se manifesta, Pai. Senhor, se manifesta, entra com poder na vida de cada um dos meus irmãos. Fala assim comigo, querido. Senhor Deus, nesta noite, eu abro o meu coração. Eu peço a Ti, Jesus Cristo, toma o trono da minha vida, do meu coração, dos meus desejos, do meu sonho.
de tudo que há na minha vida. Senta no trono. Me ajuda a identificar a identidade que o Senhor me deu. O propósito que há em mim. E me fortaleça. Ainda que eu esteja vivendo em lutas. Em nome de Jesus. Senhor, eu peço a Ti, ajuda-nos, ó Pai. Se revela de maneira íntima, pessoal, Senhor. De forma profunda em cada uma das vidas. Quebra, Pai, em nome de Jesus, todo laço que vem trazendo controle, medo, intimidação. Mas ministra, Pai, a liberdade da Tua presença, do Teu Espírito. E, Senhor, que cada um de nós saímos daqui mais fortalecidos, revigorados, Pai, e claros do Teu chamado em nossas vidas. Abençoa cada família aqui representada, cada um dos meus irmãos, cada casa, Senhor, tudo que permeia a vida deles, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aplauda Jesus bem forte.